No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou raiz do futebol, negou. A técnica, o sambo, tocou Neymar, é gol. Por minha pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. Júlio César, goleiro da seleção. Correto? Não sei responder. É um político, acredito eu. Aécio Neves. Seu Júlio César. Júlio César, goleiro da seleção, correto? Não, sei. Aécio Neves. Aécio Neves, correto? Meu Deus. Ai, parece que eu já vi essa pessoa. Não sei. Paulo Paim. Paulo Paim, correto? Não, não faço a mínima ideia. Júlio César, goleiro da seleção. Tá, esse eu sei quem é, só não lembro o nome dele. Mas eu realmente sei quem ele é. Já é um começo. Não sei quem é. Eu não sei o nome dele, mas ele é do PT. Paulo Paim, ministro da Educação. Qual que é o vice-presidente do Brasil hoje? Vice-presidente do Brasil? Não sei. E tu sabe de algum escalado pelo Filipão para a seleção brasileira, para a Copa do Mundo? Neymar, óbvio. Mais algum? Deixa eu ver. O Jô, o Hulk, Fred. Entre outros lá. Eu não sou muito ligado em futebol, sei só alguns só mesmo. Também não lembro o nome dele. Sabe quanto sabe? Mas tu sabe que tu conhece ele. E não lembro o nome das pessoas, é. Michel Temer, vice-presidente. A última? Júlio César? Júlio César, goleiro da seleção brasileira. Bom, tu só acertou uma questão, mas a maioria das pessoas acerta muito mais questões de futebol do que de política. E isso em todas as faculdades, em todas as universidades, não é só aqui na PUC, na URGS também a gente foi, e a gente também percebeu isso. E a gente gostaria de saber de ti por que tem tanta diferença, assim, as pessoas consideram muito mais o futebol do que as eleições, por exemplo, que os ambos esse ano vão acontecer, e as pessoas dando muito mais atenção à Copa do Mundo. Eu acho que é mais pela publicidade mesmo, que a TV tá mais em foco na Copa do Mundo e ninguém tá dando muita atenção mesmo para as eleições. Muita gente acho que nem se deu por conta ainda, tem muita gente querendo protestar sobre a Copa, mas acho que o melhor jeito das pessoas é tentar se informar mesmo na política e tentar protestar então nas eleições e ver realmente o que cada político quer, os planos e tal. Então as pessoas mesmo acho que se focam. É muito mais fácil também tu prestar atenção no futebol, que é uma coisa, né, que tu não, às vezes nem precisa pensar muito, do que na política, que tu tem que buscar muitas vezes o que realmente os políticos querem, o que eles fizeram anteriormente, não só o que eles estão falando ali na hora. Então acho que também pela facilidade, pela comodidade das pessoas. Tu acha que as pessoas se importam muito mais com a Copa do Mundo e não se importam nada com as eleições? Sim, eu acho que o brasileiro é muito alienado contra a política e contra o futebol. É tipo, como se o futebol fosse mais importante que qualquer outra coisa no Brasil. E, por exemplo, eu acho que deveria ter algum incentivo muito maior para saberem de política quanto para saberem de futebol. Eu mesma, eu não tenho muita noção de futebol, eu não sei nada de futebol, nunca assisti um jogo, eu acho, nunca. Mas política eu já fiz um curso de direito, alguma coisa eu sei, mas eu realmente não consigo me recordar do nome das pessoas, porque o brasileiro não tem quase nenhum incentivo para saber de política. Michel Temer. Michel Temer, correto. Foram todos? Então, cara, teve 100% de aproveitamento. Foi um dos poucos aqui que teve 100% de aproveitamento. Mas muita gente não soube responder os caras da política ali. E o que tu tem a dizer sobre isso? Tu acha que o pessoal se importa muito mais com a Copa do Mundo do que com as eleições? O que tu acha? A Copa do Mundo é que tá saindo mais agora, né? As eleições, quem sabe mais pra frente, né? Não tá ainda tão no centro assim. Mas acho que falta um desinteresse do brasileiro em geral pela política. O futebol
como a gente sabe, é cultural aqui, é uma coisa mais arraigada na nossa cultura. Um monte de gente fala sobre vai ter Copa, não vai ter Copa. Eu acho que, a minha opinião mesmo, é que não deveria ter Copa. Sim, acho que é só mais um pão e circo pro público brasileiro, para esconder o que a política está fazendo de errado, assim, tentando meio que deixar por baixo dos panos as coisas que estão acontecendo e dando diversão e entretenimento para as pessoas. Mas tu acha que a política, que o brasileiro é ligado à política? Eu acho que não, porque nós vivemos uma época onde a política não tem avançado muito, não está acontecendo muitas coisas pro Brasil, assim, ninguém percebe mudanças. Eu acho que está na hora do pessoal acordar e começar a ver que o Brasil precisa mudar. Acho que eleições, ela não tem espaço não só por causa da Copa do Mundo, acho que ela não tem nos últimos anos por conta de tudo que tem acontecido. Acho que a descrença nos políticos brasileiros, de uma maneira geral, faz as pessoas quererem se afastar desse processo. Nós temos algumas máximas que dizem que político só aparece em dia de eleição, que político só está na rua em período de eleição, que político só visita a população em ano de eleição, né? Eu acho que no momento que a gente começa a tratar dessa maneira, e aí do outro lado, de que político é bandido, político é corrupto, político só quer tirar dinheiro de todo mundo e digamos assim, tirar o seu lado e tirar o seu da reta e ao mesmo tempo pegar e colocar no seu bolso, acho que não é só a Copa que afasta. Se a gente for ver, a Copa até tem sido pouco falada nos últimos tempos aqui no Brasil, mas eu acho que o pessoal está descrente com a classe política de uma maneira geral. Então as eleições não chamam mais atenção. Infelizmente, aquilo que vai comandar o nosso país num período de 4 ou 8 anos, porque tem eleições de todos os tipos, a gente não está mais interessado. Só que tem um detalhe que também é importante, né? A gente sabe que se a gente não se interessa, outros que se interessam tomam conta desse espaço. Quem são esses outros? Será que são bons? Será que efetivamente vale a pena? Então a gente está vendo espaço ser aberto aí para pessoas que não têm a mínima condição de fazer nada, porque nós estamos fugindo da raia. Eu acho que podia ter Copa, podia ter Olimpíada, podia ter qualquer coisa, mas a eleição ela é determinante porque é ela que vai nos levar adiante. Só que depois não adianta chorar, né? Depois a gente reclama, porque esse fulano de tal, porque Beltrano, porque estão fazendo isso. Eu botei eles lá, ninguém fez isso por mim. Raça foi base em 2 palitos. Onde foi choro, hoje tesouro. E o coro grita, tá bonito.